Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi uma conversa difícil. Não imaginei que fosse tanto. Aliás, eu já devia ter tido aquela conversa com a Simone há muito tempo. Não tinha mais como continuar com aquele nosso relacionamento, até porque eu até já estava gostando de outra. A nossa relação sempre foi complicada. Até porque, não só por isso, mas por isso também, ela era a minha chefe. Imagine, eu envolvido com a minha chefe. Como se fosse pouco, ela ainda era casada e tinha filhos, além de ser quase 10 anos mais velha do que eu. Quando ela começou a se bandear assim pro meu lado, não nego, eu fiquei empolgado. Fiquei até meio vaidoso com o fato de uma mulher como ela estar me dando a abertura. Simone era uma mulher bonita. Aquele tipo de mulher que, apesar de ser mais velha, ela se cuidava, fazia academia, tinha um corpo bonito. Eu tinha 29 anos na época. Ela devia ter uns 38 ou 39. Entre nós, o que havia não passava de sexo. Pelo menos da minha parte. Eu acreditava que ela também encarava a nossa relação assim. Até porque, repito, era casada, tinha filhos. Nunca pensei que ela pudesse sentir realmente alguma coisa por mim. Que não fosse atração. Naturalmente que ninguém sabia do nosso caso. Ainda menos ali na firma, né? Deus me livre. Nesse ponto, tanto eu quanto ela sempre fomos muito discretos. A gente só ficava junto, bem longe dali. Longe das vistas dos outros funcionários. Ela me dava presentes de vez em quando. Perfumes, roupas. E durante um tempo, eu estava curtindo demais ficar com ela. Apesar do risco que sabia que estava correndo, né? Pelo fato de ela ser casada. Não queria nem pensar se o marido descobrisse. Eu não conhecia o cara. Mas vai saber, né? Do que ele seria capaz se soubesse que eu estava metido com a mulher dele. O fato é que depois de quase 10 meses de envolvimento, resolvi ter uma conversa séria com ela e botar um ponto final em tudo. A gente saiu nesse dia em questão. Fomos pro motel e no fim, na hora da despedida, eu entrei no assunto. Ô, Simone, tem uma coisa meio chata que eu preciso falar com você. Ih, Francis, nem vem, tá? Se for problema, a gente conversa numa outra hora. Aliás, eu ando mesmo querendo saber o que está acontecendo com você, viu? Não é de hoje que eu venho notando que você está meio desperto. Hoje, por exemplo, parecia até que você estava com a cabeça no mundo da lua. Segunda-feira a gente conversa, tá bom? Ela era assim comigo. Não sei se pelo fato de ser minha chefe, mas tudo tinha de ser na hora e do jeito que ela queria. Para ser sincero, eu não estava muito afim de adiar aquela conversa. Queria resolver tudo naquele momento mesmo, tanto que retruquei na mesma hora. Simone, ó, não dá mais, viu? Eu tô pulando fora. Pulando fora? Ué, do que você está falando? Tô falando da gente, Simone. Eu andei pensando. Enfim, não quero mais. Esse nosso caso já deu o que tinha que dar. Juro que não imaginava que seria uma conversa tão difícil. No começo, ela ficou espantada e não levou muito a sério, não acreditou. Mas quando viu que eu não estava para brincadeira, aí mudou o tom. Falou que eu não podia fazer isso com ela, porque ela estava gostando de mim de verdade. Quis saber por que é que eu estava fazendo isso. Tem outra mulher? É isso? Olha, como eu conversei lá no começo, realmente tinha outra mulher. Só que é claro, né? Não comentei com ela. Imagine, pelo contrário, neguei. Falei que não. Só queria ficar sozinho. Olha, essa mulher se transformou. Praticamente implorou que eu não terminasse tudo com ela.
Só que apesar de toda a cena que ela armou, eu já estava decidido. Até porque estava gostando de outra. Aliás, mesmo que não estivesse, sabe, aquele nosso lance já tinha passado da hora de terminar. Imagine, sabe, situação perigosa, para mim, principalmente, né? Minha chefe, ainda por cima. Foi um sufoco depois que eu dei aquele basta. Porque ela não aceitou, não se conformava. Só que eu não voltei atrás. Me senti até aliviado. Depois que tivemos essa, digamos, conversa final. Parecia que eu tinha tirado um peso das minhas costas. Apesar disso, no entanto, confesso que fiquei meio temeroso, porque mesmo não tendo dito com todas as letras, ela meio que me fez uma ameaça. Assim. Perguntou se eu não tinha medo de me arrepender. O que é que eu pensei? Que ela fosse me dar conta. Ela é minha chefe. Enfim, não me arrependi. Pelo contrário, me senti até mais leve. Já fazia tempo que eu estava encantado pela Débora. Uma menina que tinha começado a trabalhar ali na empresa fazia quase 2 meses. Olha, eu nunca vou esquecer o momento que ela começou a despertar alguma coisa em mim. Naquele dia, lembro que um pessoal foi fazer manutenção na rede de computadores. E aí a gente teve de parar o serviço. Ficamos ali esperando e conversando. Havia um grupinho num canto, outro grupinho no outro. E eu me aproximei justamente de um pessoal onde a Débora estava. A gente nem tinha muita intimidade, para não dizer nenhuma. Mas pelas tantas, eu puxei assunto com ela. Uma garota bonita, delicada, educadíssima. E a gente conversou tanto nesse dia. Eu fiquei sabendo de tanta coisa a respeito dela. Fiquei até surpreso quando ela falou que não tinha namorado. Ela me chamou tanto a atenção. Fiquei até me perguntando como que ainda não tinha reparado direito nela. Porque, repito, já fazia quase 2 meses que ela trabalhava ali com a gente. Foi a partir desse dia que eu comecei a olhar mais para ela, assim, de um jeito mais dedicado. E a me aproximar também. No fim, não deu outra, até porque não tinha como ser diferente. Acabei me encantando por ela. Só que pelo fato de estar envolvido com a Simone, fiquei na minha. Toda vez que a gente conversava, eu tinha vontade de chamá-la para sair, de convidá-la para ir a algum lugar, mas imagine se eu fizesse isso e a Simone ficasse sabendo. Seria confusão na certa. Por isso, depois de muito pensar, é que eu decidi botar um fim naquele caso. Já estava querendo há muito tempo. Até porque, repito, não sentia nada pela Simone. Nosso lance era cama. Só cama, pelo menos para mim. E depois que conheci a Débora, assim, de uma maneira mais profunda, resolvi terminar com aquele caso. Ela não aceitou. Vivia tentando uma reconciliação. Embora eu tivesse deixado bem claro que não tinha volta. Um dia, inclusive, ela falou: escuta, Francis, você falou que não aquele dia, mas você terminou comigo por causa de outra, né? Claro que não, Simone. Nada a ver. Só quero ficar sozinho, só isso. Será? Ó, escute bem uma coisa. Se eu souber que você tá com outra, você me paga. Eu não vou deixar barato. Justamente por conta do fato de ela não ter se conformado com aquele afastamento, eu resolvi esperar um pouco mais para tentar me aproximar da Débora. Tinha medo de que ela me mandasse para a rua. Eu precisava do emprego. Na verdade, fui me aproximando assim bem devagar. Só que isso contribuiu apenas para que eu me encantasse mais e mais a cada dia. Uma tarde, no impulso, resolvi lhe mandar um e-mail. Eu não tinha o número do celular dela. Por isso, resolvi mandar aquela mensagem através do e-mail corporativo ali da firma. Eu sei que podia ter perdido o seu número. Ou perguntado para alguém ali, mas
é que eu não queria dar na vista. Sei lá o que se passou comigo. Queria sondar o terreno primeiro. Achei melhor começar devagar. Até porque tinha acabado de terminar aquele meu rolo com a Simone. Mandei aquela mensagem como quem não quer nada. Era um vídeo bonito que eu tinha encontrado na internet, um clipe de uma música bem apaixonada, e ainda escrevi: não sei se é teu estilo de música, mas olha só que vídeo bonito. Mandei e fiquei na expectativa. Só que apenas na parte quase na hora da saída, ela me respondeu: nossa, Francis, o vídeo é lindo mesmo, adorei. Foi assim que a gente começou a realmente se aproximar. Através de mensagens. Eu mandava aqueles vídeos assim como quem não quer nada, e ela mandava a resposta. Se ela imaginasse que aquelas músicas eram, na verdade, uma maneira de eu me aproximar dela. Quer dizer, não é que eu não tivesse coragem, mas por conta daquele rolo que eu tinha terminado com a minha chefe, eu achei ir melhor ir devagar, para não assustá-la. E também porque queria dar um tempo para ter certeza de que a Simone tinha mesmo aceitado o fim do nosso caso. Só que estava difícil controlar a minha ansiedade. Aquela vontade que eu sentia de convidá-la para sair. E, acima de tudo, abrir meu coração. Até que algum tempo depois, uma sexta-feira, já não conseguindo mais segurar, logo depois que voltamos do almoço, eu mandei outro vídeo de uma música bem romântica e no fim ainda fiz aquele convite. Então, Débora, estava pensando em te convidar para a gente ir a algum lugar hoje. Queria muito conversar com você. Daria uns 10 minutos, veio a resposta. Para minha alegria, ela falou que estava tudo bem. Que a gente podia se encontrar ali na frente, depois de bater o ponto. Olha, meu coração disparou naquela hora, porque aquilo que eu tanto queria que acontecesse, estava pelo menos começando a acontecer. Pensei em tanta coisa para falar. Fiquei, ensaiando em pensamento. Quando o relógio marcou 6:30, só eu sei o estado em que eu me encontrava. Mas aconteceu uma coisa esquisita. Não vi nem sinal da Débora. Bati o ponto, fiquei ali na frente esperando e nada. Fiquei plantado ali na frente até 7 e pouco. Inclusive, já não tinha mais ninguém ali na empresa e nada de ela dar as caras. Juro, fiquei sem entender nada. Inclusive a Simone passou por mim e quando me viu ali fez uma cara estranha. Perguntou se eu estava esperando alguém. Eu desconversei, claro, né? Não queria que ela soubesse que eu estava tentando alguma coisa com a Débora. Já fazia algum tempo que a gente tinha terminado. Eu e a Simone. Só que, sabe como é, né? Olha, eu fiquei tão frustrado porque foi uma coisa tão esquisita. A gente tinha combinado. E ela falou que sim, que aceitava, saiu comigo e tomar alguma coisa. Aí chegou lá, ficou esperando e nada. Será que ela tinha esquecido? Possível, né? Ou será que tinha acontecido algum imprevisto? Mas por que pelo menos não me avisou? Olha, eu fui para casa decepcionado. O pior é que no sábado, pro meu espanto, ela também não apareceu ali na empresa. Simplesmente não foi trabalhar. Preocupado, fui conversar com uma amiga dela, lá do setor, ver se ela sabia de alguma coisa. E para minha surpresa, ela falou aquilo. Olha, Francis, não sei da Débora, mas ontem a dona Simone chamou ela, lá na sala da gerência, e depois ela voltou com uma cara tão esquisita. Só pegou as coisas dela e vazou. O pessoal tá achando que ela foi mandada embora. Olha, aquilo me deixou muito, muito desconfiado. Claro que pensei no pior. Será, meu Deus, que ela tinha sido mesmo demitida? Mas a troco de quê? Foi no impulso que resolvi conversar com a Simone. Saber o que tinha acontecido. Entrei na sala dela. Ela me recebeu de um jeito assim tão mal educado.
Só perguntou o que eu queria, mas assim, de um jeito seco. Perguntei se era verdade que a Débora tinha sido mandada embora. Ela olhou assim para mim com uma cara tão estranha. Qual é teu interesse nisso, Francis? Interesse? Ué, nem por quê? Eu até ia perguntar o que tinha acontecido, por que motivo que ela tinha sido dispensada, mas aí ela falou aquela frase de um jeito tão seco que me deixou até espantado. Olha, Francis, se eu fosse você, em vez de me preocupar com a Débora, eu ficaria preocupado com o teu próprio emprego, viu? Sabe por quê? Porque mais cabeças vão rolar. E você pode estar na lista. Era só isso. Ela falou aquilo. E só baixou os olhos. Continuou fazendo o que ela estava fazendo antes da minha chegada. Olha, juro, eu não imaginava que ela fosse conversar comigo daquele jeito. Naquele tom. Eu sabia que ela estava brava comigo. Pelo fato de eu ter terminado o nosso caso, mas não sei. Parecia despeitada, enciumada. O detalhe foi que assim que saí pela porta, ela me chamou de novo. Francis, espera. Eu voltei, olhei para ela ainda ali da porta, e ela pediu que eu entrasse e fechasse a porta atrás de mim. Fiz o que ela pedia. E ela ficou me olhando em silêncio. Depois levantou, se aproximou assim de mim e colocou a mão no meu ombro. Tô com tanta saudade de você, Francis. Você não sente a minha falta, nem um pouco? Não quer sair pra gente conversar? Falou assim e me deu um abraço. E olha, quase me beijou. O beijo só não aconteceu porque eu dei um passo para trás. Simone, por favor, a gente já conversou sobre isso. Além de ser minha chefe, você é casada. Eu sou casada, né? Mas engraçado, isso nunca foi problema para você. O que aconteceu agora? Tá saindo com outro? É isso? Claro que não. Nada a ver. Eu falei aquilo e já fui tomando o rumo da porta. Só que nisso, ela acrescentou uma coisa que me deixou de cara no chão. Até porque até aquele momento eu não tinha me dado conta ainda do que estava rolando. Você pensa que eu sou boba, né, Francis? Para tua informação, eu tenho acesso a todos os e-mails corporativos da empresa. Eu sei que você e aquela menina lá do faturamento andavam de conversinha fiada. Vocês estão saindo, né? Foi por causa daquela infeliz que você resolveu se afastar de mim? Ou não foi? Estremeci. Mas numa fração de segundo, minha mente clareou. E eu perguntei: peraí, Simone, você viu os e-mails que a gente trocava? Quer dizer, que foi por isso que você demitiu a Débora? E se for? E se for? Eu sou a chefe. Aliás, posso demitir você também. Juro, até aquele momento, eu ainda não tinha pensado nisso de maneira assim concreta. Até me passou assim pela cabeça, mas, sabe, eu achava que ela não tinha acesso àquele... Ou se tivesse, não ia ficar lá. Quando falei que ela não podia fazer aquilo, que era abuso de poder, ela disse que podia sim, porque estávamos fazendo coisa errada, usando uma ferramenta de trabalho da empresa para ficar de namorico. Eu fiquei tão fulo da cara com aquilo que explodi. Chamei essa mulher de tanta coisa, louca, despeitada. E como usei um tom de voz assim alterado, alguns colegas, sabe, chegaram assim para saber o que estava rolando. E isso acabou, naturalmente, dando o maior bafafá. Porque apesar de ser minha chefe, ela também era subordinada a um superior. E o pior, ele ficou sabendo. Resultado? A corda acabou rebentando do lado mais fraco. Não sei o que ela disse lá pro diretor, mas no fim, eu acabei sendo demitido. E mesmo depois de tudo, ela ainda tentou uma reaproximação de mim.
Prometeu até me ajudar a arranjar outro emprego. Mas eu naturalmente não quis saber. Consegui o número da Débora depois. Entrei em contato com ela, até porque era a única coisa que me interessava, me aproximar dela. Para minha surpresa, no entanto, ela sabia que tinha sido por minha causa que havia sido demitida pela Simone. Porque quando a chamei para a gente conversar, ela falou aquilo. Melhor não, Francis. Aliás, você já resolveu a tua história lá com aquela mulher? Na hora, eu não entendi, pensei que ela não soubesse. Ué, de que mulher que você está falando? Ela riu. Quer saber, Francis? Esquece essa história, viu? Entre a gente não vai rolar nada. Já basta o que aconteceu de ruim, né? Eu ter perdido meu emprego, você ter perdido o seu. Para minha surpresa e tristeza, ela não quis nada comigo. E quando eu insisti, ela jogou aquela pá de cal, deixando bem claro que sabia de tudo. Escuta, o que deu em você para se envolver com uma mulher daquelas, hein? Se bem que, quer saber? Esquece. Me deixa aqui quietinha, minha vida já está bastante conturbada. Ela não quis nem conversar mais sobre o assunto. Só pediu que eu a deixasse em paz. Meu Deus, como me arrependo de ter me envolvido com aquela mulher. É que na época eu estava sozinho, quer dizer, parecia uma coisa que não teria consequências, a não ser que o marido dela descobrisse, mas se eu fosse pelo menos apaixonado por ela. Só que não, era só por diversão. Uma mulher, ou sei lá, por vaidade talvez. Me envolver com uma mulher que era minha chefe, uma mulher mais velha que eu, bem sucedida, e no fim, por causa disso, a menina, por quem me encantei de verdade, acabou não querendo nada comigo. E o pior de tudo foi que a prejudiquei, mesmo sem querer, já que ela foi demitida por minha causa, porque comecei a me aproximar dela, a mandar aquelas mensagens, a fazer aqueles convites, a conversar com ela assim, de uma maneira mais íntima, mais pessoal. No fim, deu no que deu. O pior foi que a prejudiquei. Repito, ela só perdeu o emprego por minha causa. Nunca tivemos sequer um beijo. Aliás, nunca trocamos nada. Nem abraço, nem beijo no rosto. Na verdade, nem mesmo um aperto de mão. Mesmo assim, sei lá por quê, sua imagem não sai do meu pensamento. Desejo essa menina com todas as minhas forças. E quer saber? Não desisti dela. Mesmo ela tendo dito que não ia rolar nada entre nós. Mesmo ela tendo pedido com todas as letras que eu a deixasse em paz. Continuo lhe mandando mensagens. Continuo mandando vídeos românticos. Ela lê o que eu mando, só que não responde. Me deixa no vazio. Como se quisesse me vencer pelo cansaço. Mas sei que ela gosta do que eu mando para ela. Do contrário, já teria até me bloqueado. Não sei o que falta para essa menina mudar comigo. Me mandar pelo menos uma resposta. Mas se ela soubesse o quanto eu penso nela, o quanto a quero para mim. Ou será que sabe? Eu queria tanto ter pelo menos uma chance de me aproximar, de mostrar para ela que aquele relacionamento idiota que eu tive no passado foi uma coisa assim, fora do itinerário. Aconteceu, sei lá, onde é que eu estava com a cabeça. Só que agora é diferente. Estou gostando dela de fato. Estou querendo coisa séria com ela, porque só de pensar naquele rostinho abençoado, só de, sabe, lembrar daquela sua vozinha doce e delicada. Você quer saber o que acontece comigo? Quer saber mesmo, Débora? Eu sinto saudade, a ponto de meu coração parecer até que vai parar de bater. Sabe por quê? Porque dessa vez não é aventura. Dessa vez não é sexo. Me apaixonei por você.
Por que você não me dá pelo menos uma chance? Para ver com os teus próprios olhos o quanto que eu estou encantado, apaixonado, o quanto eu te quero para mim. Por que, Débora? Pelo menos uma chance. Me diz, por quê?